Olá! Tá dando pra me ouvir direitinho? Ai, eu tô só. Eu tenho duas pessoas me olhando. Enquanto não chega mais gente, eu vou tirar um cochilinho aqui. Tá dando pra me ouvir direitinho, gente? Olá, Nath. Olha só. Tem uma lua assistindo. Ó, uma lua. Então, eu vou fazer vou fazer uma surpresa pra você. Hoje eu vou ter um convidado super especial. Aí ele vai falar um pouco sobre o que a gente tá achando no momento e vamos falar a respeito do que é o papel do palhaço cuidador no combate ao Covid-19. Aí com isso, hoje a gente vai falar com o nosso amiguinho Júnior. Cadê Júnior? Júnior. Cadê ele? Juninho. Tá não? Peraí, deixa eu botar aqui o fone. Agora tá melhor? Natis. Tá melhor? Tá me ouvindo agora? Vamos lá, eu vou chamar meu convidado especial, já que o bonito não chegou ainda. Deixa eu ver aqui. Cadê ele? Pronto, ótimo. Eu vou chamar ele aqui. Chama, momento. Tá. Juninho, please. Eu gostaria de pedir uma ajuda pra vocês. É que eu fiquei em dúvida qual será meu microfone pra entrevistar o convidado de hoje. É assim, ó. O convidado de hoje, ele é uma pessoa que foi muito importante pro Palhaços. Aí eu tô chamando ele, que ele não tá me respondendo. Achei! Olá, Juninho, agora eu posso te convidar. Juninho, nho. Juninho, na. Eu tô ouvindo ele. Olá! Olá! Tudo bom com você? Tudo bem, e vocês? Rapaz, eu tô assim, sabe? Eu tô com um pouquinho de sono, eu tava cochilando aqui com o professor. Inveja de vocês, Soneca. Não. E aí, Juninho? Eu gostaria que... Ó, primeiro eu vou me apresentar e aí depois tu se apresenta, tá certo? Belezinha. Ó, meu nome é Soneca, eu tenho 2 anos, quase 3 anos. Tá. Eu fui batizada na nona oficina do riso. E aí, meu cenário atual é a Vila Vicentina e o Padre Zé. Quando eu tenho tempo, quando meu outro eu está de folga. Aí hoje a gente tá falando com o Juninho. Juninho, nos apresente você e o outro eu. Apresentadorinha. Boa noite, Soneca. Uma satisfação enorme estar aqui falando com você. Boa noite a todo mundo que está assistindo, né? Já vi algumas pessoas conhecidas entrando, ex-colegas de projeto. É muito bom, sempre muito bom estar nesses momentos de reencontro, mesmo que à distância, né? Eu me chamo Paiva Júnior. Para os amigos do Palhaços, sempre fui Juninho mesmo.
Adotei o termo Paiva, o nome Paiva, por trazer um tom mais sério e algumas vezes durante a carreira, né, a vida profissional pede um pouquinho de seriedade, um tom mais sério, né? Então eu trouxe esse nome Paiva Júnior, né? Sou fisioterapeuta de formação, sou egresso pela Universidade Federal da Paraíba desde 2016, as rugas estão começando a aparecer. Sou fisioterapeuta de 2 hospitais particulares aqui de João Pessoa que estão na linha de frente do combate ao Covid, a Covid-19. Atuo pontualmente nas UTIs dos 2 hospitais referentes às unidades de terapia intensiva para o Covid, para o tratamento da Covid-19. Sou mestrando em educação pela Universidade Federal da Paraíba e, por fim, e o mais importante, eu diria, eu sou palhaço cuidador da 4ª Oficina do Riso, já faz um tempinho, né? Sou palhaço cuidador desde a 4ª temporada, da 4ª edição da Oficina do Riso, isso lá em 2000 e deixa quieto. E tenho como titulação de nome Palhaço Chui Chui Chun Fly. É o quê? Chui Chui Chun Fly. Só que, para os íntimos, sempre foi Twin. Ai. Não eram todos que eu deixava chamar de Twin. Mentira, deixava. Todo mundo me chamava de Twin. Então, eu posso te chamar de Twin ou Fly? Como você achar melhor. Você ou deixa de falar como quiser. Ai, eu me senti importante. Ó, é o seguinte. Como hoje você está de Paiva, aí eu vou te chamar de Paiva. Você está de Paiva Tá hoje. certo. Aí é o seguinte. É que eu queria saber, sabe? Fechou tudo assim. Aí só disseram que era pra gente ficar em casa e não explicaram por quê. Aí eu acho que deve ser só uma gripezinha. Me explica o que é? Bom, essa história de gripezinha, eu fico até triste quando eu escuto isso, né? A gente vê... Vou falar um pouco sobre isso porque, infelizmente ou felizmente, todos nós somos seres políticos, né? Então, independente de qualquer coisa, a gente se molda, se move com política, pela política e na política, né? Então, a gente tem no comando, no maior comando do país, alguém que encara algo tão grandioso, tão difícil, dessa forma, é bem difícil, sabe? Principalmente para a gente que está lá dentro, vendo, encarando tudo aquilo que a gente vê e encara. Nem de longe é uma gripezinha, né? Nem de longe mesmo. E assim, pegando o que você perguntou, observando as questões de ficar em casa, o porquê de ficar em casa, o porquê de mandarem você ficar em casa, Soneca, é simplesmente pelo fato de que é uma pandemia mundial, é uma doença de alta transmissibilidade, uma transmissibilidade enorme, e de fácil transmissibilidade, porque se transmite através de aerossol, através de gotícula, enfim, então é muito fácil de transmitir. E o maior medo que tinha e o que a gente percebia observando outros países que foram acometidos pela pandemia e que foram epicentro é que você de uma contaminação tão alastrosa, tão lardosa, acontecia de superlotar as unidades de saúde. Então, o maior medo que a gente tinha era que no Brasil também acontecesse isso. Uma superlotação, não ter onde colocar pessoas com necessidade de tratamento, não saber onde colocá-las, não ter leitos para fornecer, e o Brasil, infelizmente, não é um país onde tem muitos leitos de UTI. E pegando Paraíba, então, seria impossível, é tanto que uma das medidas feitas pelos governantes aqui locais foi de tentar ampliar as unidades de terapia intensiva, enfim, houve uma organização enorme para que isso pudesse acontecer, né? E aí, a questão de ficar em casa seria exatamente essa. Infelizmente, assim, pelos estudos, todo mundo, a grande maioria, vai se contaminar pela Covid-19. Mas o maior problema é ter ou não ter tratamento, ter ou não ter
hospitais para ofertar esse tratamento e, óbvio, há aqueles casos onde realmente se parece apenas com a gripezinha. Né? A sintomatologia é mais leve, é mais branda, mas não só por se parecer com a gripezinha para alguns é que a gente vai deixar de se prevenir, se precaver, tomar todas as medidas protetivas instituídas pela OMS, lavagem de mãos, utilização de máscaras, ampliação nos quesitos de higiene, álcool em gel, tomar banho após chegar em casa, né? Eu cheguei do plantão agora há pouco, até conversei um pouquinho com você antes, né? Tomei meu banho Eu tava correndo, dormindo. pois foi no seu sonho, foi no meu sonho, então. Tomei banho mais uma vez e vim prontamente me apresentar como profissional da saúde, palhaço cuidador, para estar junto com vocês nesse momento. Olha só, Paiva Bubuchuinho. Olha, Paiva, eu fiquei em dúvida numa coisa. Tu disse que pegava pelo aerosol. O aerosol é o desodorante? é quase isso. É quase isso. Quando você fala, sai ar da sua boca, né? Exatamente. Então, Nossa. quando utiliza de algumas terapias, como por exemplo a oxigenoterapia, que a gente oferta oxigênio para o paciente, quando ele inspira aquele oxigênio que ele expira, também exala aerossol. Então, assim, tem algumas nuances que a gente sempre tem que estar atento. Isso pode acontecer. Eu estar no meu transporte público e alguém tossir perto de mim, alguém espirrar perto de mim, alguém colocar a mão e tocar em mim, enfim. Né? Existem várias formas de transmissibilidade. E aí, outra questão, por pedir para todo mundo ficar em casa, fechar tudo, é porque se trouxe como prioridade de risco ou pacientes ou pessoas que têm risco mais alto, idosos, pacientes, pessoas cardiopatas, pessoas com diabetes. E o que eu observei é que a maioria dessas pessoas respeitaram isso. Entretanto, algumas não. Saía de casa, voltava. E nesse trajeto, pode-se levar e trazer a doença. E, infelizmente, ninguém pode fazer nada, né? Assim, foi pedido para respeitar a quarentena, respeitar esse isolamento social. Algumas pessoas aceitam, algumas não. Enquanto isso, a gente está ali lutando por quem aceita, quem não aceita, por todo mundo. Né? Nessa hora não tem distinção. Certo. Ô, Paiva, ó, então quer dizer que a gente precisa ficar em casa para não transmitir para as outras pessoas, nem levar nem trazer. E Isso. quando a gente sai, a gente precisa usar máscara. Exatamente. Precisa usar máscara. E sabão Né? e água depois que chegar. Exatamente. E, se possível, um banho. Depois que Álcool em chegar de gel se casa. não estiver em casa. Isso, exatamente. E Entendi. lembrar de que a máscara foi feita para proteger boca e nariz, não queixo, né? É porque meu nariz tá com a rinite atacada e ele não tá É, cobrindo direito. é exatamente assim, né? Eu vejo Eu pessoas usando cobri máscara. melhor. Você fica boa de todo jeito, fica linda de todos os jeitos. Ai, não me ilude. Ó, é o seguinte. Agora, a gente já falou um pouco sobre o que é. Agora eu sei por que eu tenho que ficar em casa, o que eu tenho que fazer se eu precisar sair. Aí é o seguinte. Só um momento. Tá bom. Meu cachorro resolveu aparecer na live, gente. Olha. Mostra aí. Eita! Ih, que felicidade! Acho que Soneca dormiu. Voltando. Pensei que você tinha tirado um Vocês cochilo. gostaram do alô que ele deu? Ele derrubou tudo. Ele Eu não achei gostou, não. maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Ele me arranhou tudo, é chateada. Tá me ouvindo?
Eu já voltei, calma, minha gente. Deixa eu botar aqui apoiado de novo. Ele derrubou tudo. Então, como a gente tava falando, deixa eu ver se eu tranquei a porta mesmo, para que ele entre de novo. Tá. Pronto. Ó, como a gente tava falando, eu já sei por que eu tenho que ficar em casa. Uhum. Aí eu queria saber agora sobre como é teu dia a dia e o que tu faz nesses 2 empregos. Tá, certo. Bom, assim, para algumas pessoas que, principalmente que não são da área da saúde, e até algumas que são da área da saúde mesmo, é difícil de perceber ou de entender o que um fisioterapeuta faz na unidade de terapia intensiva, né? A gente já foi cultuado ou historicamente apontado como profissionais que cuidam de dor dos pacientes, que cuidam de questões musculoesqueléticas, que cuidam de ortopedia, traumatologia, pacientes neurológicos ou pacientes pediátricos ou desportiva. Mas existem algumas áreas da fisioterapia em que a gente pode atuar e é extremamente importante essa atuação. Eu sou fisioterapeuta nas 2 unidades de terapia intensiva desses hospitais que eu atuo. Minha função, enquanto fisioterapeuta, é proporcionar funcionalidade para o meu paciente, né? É evitar ao máximo que ele perca a condição física funcional dele. O que seria isso? Quando a gente pensa em unidade de terapia intensiva, ao menos era assim para mim, eu relacionava muito com a questão de pacientes extremamente graves que estão no processo de finitude. Só que não é assim, né? Às vezes a gente consegue salvar a vida do paciente, mas a questão não é apenas como salvar a vida do paciente ou salvar a vida do paciente, mas em como a gente vai devolvê-lo para a sociedade. Oi, Janinho. Janine. Janine, um beijo, minha mãe. Então, a gente hoje em dia Continua. foca bastante nessa questão também, sabe? Uhum. De observar como você vai devolver esse paciente para a sociedade. Né? Não é apenas como devolver ele com sobrevida, mas devolver ele com vida, conseguindo comer, conseguindo ir ao banheiro, conseguindo ter forças para se levantar, quando quiser, enfim, levantar para caminhar, conseguir. E o papel da fisioterapia é exatamente esse. Um outro papel na unidade de terapia intensiva bem importante da fisioterapia, principalmente nos pacientes da COVID, e que ficou extremamente famoso agora por conta justamente da pandemia, é a fisioterapia respiratória. Nós, fisioterapeutas, somos quem conduzimos a ventilação mecânica do paciente. O que seria a ventilação mecânica, Soneca? Seria tudo aquilo que a gente vai ofertar de terapia para o paciente respirar. Tá? Quando eu falo especificamente de ventilação mecânica, eu falo daquele famoso respirador. Quando o paciente respira por aparelhos, tá complicado? Quando o paciente respira por Tô aparelhos, entendendo. tá entendendo? Pronto. Hum, Quando o paciente sim. respira por Aí você aparelhos, que mexe naqueles negócios? somos nós. Óbvio que é uma conduta compartilhada, não é única e específica da fisioterapia. O médico pode prestar assistência na ventilação mecânica, Travou. encontrar profissionais com tamanha expertise em ventilação mecânica igual fisioterapeutas. A gente realmente tem um domínio muito fino da ventilação mecânica, sabe? Isso eu digo sem medo nenhum. Não existe um profissional da área de saúde que saiba mais de ventilação mecânica. E esses pacientes da Covid-19, quando evoluem para um agravo maior, né, a gripezinha mais grave,
eles evoluem com necessidades de intubação, tá? Precisar realmente Então quer dizer que tem algumas pessoas que elas ficam tão graves que precisam respirar por aparelhos, precisam respirar por aparelhos, é como se naquele momento de grande inflamação, todos os profissionais da saúde desligam aquele paciente para que o processo inflamatório não aumente. Então, vai respirar com ajuda, o coração vai bater com ajuda, soneca travou, destravou. Aê! Tá entendendo? Ó, Porque não entendi. Aí quer dizer que esse povo da saúde é importante mesmo, né? a gente infelizmente, ou felizmente. Menino, ainda bem que Bom, tem o povo da saúde. Aí eu queria saber um pouco sobre, assim, eu já entendi como é que você se sente, o que você faz com os pacientes, mas aí qual a relação da gente como palhaço bonito, crianças coloridas, com o seu trabalho? certo. Essa é uma pergunta bem interessante. Principalmente questão de insegurança, de medo, de receio, é, de medo mesmo de se contaminar, de trazer contaminação para alguém, ser tudo muito incerto, porque a gente, enquanto profissional da saúde, sempre soube como ventilar uma pneumonia, sempre soube como tratar, sei lá, uma síndrome da angústia respiratória, síndrome do desconforto respiratório. Mas a COVID tem peculiaridades que são extremamente assombrosas. Então, principalmente o início foi bem temeroso, sabe? Bem temeroso mesmo. Uhum. Medo de ir para o hospital, o medo quando eu fui chamado para ir para a UTI respiratória, fui selecionado para ir para a UTI respiratória, né, que é a UTI de unidade COVID. Então, foi bem aterrorizante, né? O medo, tudo que é novo a gente se assusta, né? Não foi diferente. E outra coisa que me Uhum. deixou muito triste foi ter que tirar minha barba. Tirou minha maquiagem, mas tudo bem. Depois Mas, cresce. rapaz, você ficou triste pela barba. É cabelo e depois cresce. Fiquei triste pela barba, mas tudo bem. Mas, É, assim, eu entendi agora como você se sente. Agora eu queria saber, e o pessoal ao redor, o pessoal da sua equipe, como eles reagem com o seu ponto de vista? Porque, assim, querendo ou não, você tem uma experiência diferente no hospital. Aí, como é que é? eu me sinto muito privilegiado, sempre digo isso. Eu me sinto muito privilegiado por ser palhaço cuidador, por ter feito parte de todo aprendizado que o Palhaço pôde me proporcionar, por ter vivenciado muita coisa lá no Hospital Padre Zé, que era meu campo de atuação, por ter Que visto de perto bem. algumas pessoas bem graves e eu consegui levar algum carinho, enfim, algum momento de dispersão daquela dor. É, aprendi realmente os conceitos de empatia, o que é ser empático, então me sinto muito privilegiado enquanto fisioterapeuta e palhaço cuidador. E vendo esse privilégio, outro dia no plantão, a gente ia entrar às 7 da manhã e 7 da noite. Então, Ai, era meu por Deus. volta. É, ó.
Era por volta das 6h10, mais ou menos da noite, 18h10, e necessitava de uma intubação de um paciente naquele momento. Ó, estão vendendo pamonha, tá ouvindo? Olha, a gente já teve interrupção do cachorro pra me arranhar, ó. Fiquei toda vermelha aqui, ó. Fiquei toda vermelha aqui. Me arranhou todinha aí. Já teve interrupção do cachorro, já vendeu pamonha. E agora, o que será, hein? Tá parecendo 2020. Ave Maria, misericórdia. Bom, voltando àquele Conta. raciocínio. E aí, durante esse processo de intubação, eu me dei conta do quanto essa doença ela é solitária, sabe? Os pacientes vão para a unidade. Defeitos especiais. Esse Fafal é uma graça. Um cheiro, Fafal. Eu pude observar, né, assim, o quanto essa doença ela eita, perdi a palavra. Solitária. Solitária. É solitária. Depois que o paciente entra na UTI, é apenas nós com ele. Não tem família, não tem amigos, não. É só o profissional de saúde e o paciente. Né? E é importante frisar, né, fazer um adendo aí, que não é do fisioterapia, pode atender até é a nossa atenção voltada para 10 pacientes diferentes, né? E observando isso, eu aprendi no Palhaços, sabe, Soneca? Durante todo o processo de intubação de todos os pacientes que eu participo, porque esses pacientes são intubados, eles estão acordados, estão conscientes, estão orientados, geralmente são intubados pelo pulmão estar extremamente inflamado. Então, eles entendem o que vai acontecer, eles não vão sentir porque, obviamente, vai sedá-lo, mas eles estão observando a movimentação dos profissionais, eles ficam com medo, eles ficam sem entender o que vai acontecer, sem entender se eles vão estar bem ou não. E eu fiz isso de forma involuntária, né? Pessoas que perceberam e me procuraram para dizer. Eu passei todo o processo de intubação de todo mundo que eu participo, né? Quem faz a intubação é o médico, segurando na mão dos pacientes. Seguro na mão, pergunto se quer tirar alguma dúvida, porque nem todos realmente sabem o que vai acontecer. Tento levar algum carinho, algum afago naquele momento, tento tirar eles daquele momento de sofrimento, querendo ou não, é um momento de sofrimento. Já tive pacientes onde acompanhei intubação e extubação, onde o paciente olhou para mim e disse: eu lembro de você, eu lembro que você segurou na minha mão durante todo o processo, eu lembro que você não saiu do meu lado, eu lembro que você conversou comigo. E aí eu me disponho também, além de ser fisioterapeuta, ser humano, né? De realmente estar ali, que foi uma coisa que eu aprendi com a Al, e me orgulho muito disso. É de quando você está num ambiente, você realmente está. E lá, eu estou 100%. Estou enquanto fisioterapeuta, estou enquanto profissional de saúde, estou enquanto ser humano, estou enquanto eu. E principalmente estou enquanto twin. Né? Então, eu tenho todo esse cuidado de realmente olhar o paciente como alguém que precisa de algo a mais além do tubo, da ventilação mecânica, dos sedativos, das drogas vasoativas, da sonda, enfim, né? Tento observá-lo para além daquilo que ele precisa naquele momento. E, sim, não me custa nada parar um pouco, respirar com o paciente, perguntar se ele está bem, se quer tirar alguma dúvida, se não entende o que vai acontecer, se quer que eu explique, se quer que eu fique ali,
se quer que eu saia, né? Dou a ele esse papel de autonomia. Se quer que eu saia para ficar Entendi. só mais um pouco, né? Então, isso me torna um profissional diferenciado. Né? E em alguns momentos, por conta da correria do trabalho, que eu não tenho como dizer que a unidade de terapia intensiva não é um ambiente de correria, não é um ambiente de estresse, não é um ambiente de... Então, muitas vezes, na dessas coisas simples. É que são coisas simples, mas que fazem toda a diferença. E eu aprendi tudo isso realmente no Palhaços. Carrego, dobro isso no bolso e levo para a minha vida profissional. Não só agora com os pacientes da Covid, não. Sou muito privilegiado também. Fui supervisor de estágio durante um tempo de uma universidade particular da Nassau e tenho muito orgulho de dizer que tirei dos meus alunos grandes amigos, porque eu nunca fui daquele de me colocar acima de ninguém, não. Sempre fui com muita horizontalidade, entender processos humanos, processos, né, de quem precisa do que precisa, e carrego grandes amigos de longa data, né? Inclusive vejo alguns aqui entrando, comentando, e eu tento trazer... Inclusive, a gente tem uma pergunta da Edna, que na verdade ela foi convidada ao vivo por a participar de uma live com a gente. Ó, deixa eu para te dar uma pausa, né? Porque falhasse um bocadinho. Eu já aprendi sobre o que é, aprendi o papel que você tem dentro do hospital, que eu não sabia, porque a gente mal vê o pessoal que está na linha de frente. Aí é muito difícil você parar e conseguir falar com uma pessoa que está dentro, que está vivendo isso. Porque, assim, agora a gente tá de casa. Aí a gente não tem como ir presencialmente visitar as pessoas, a equipe médica, os pacientes. Aí eu queria que tu falasse um pouco sobre como é que foi tua caminhada acadêmica, sobre o que tu fez dentro do Palhaços e qual a dica que tu daria para as pessoas que estão entrando agora que ainda não são palhaços. Fala agorinha. Eu sou de um curso... Tá ouvindo? Mangabeira sendo mangabeira. Eu sou de um curso onde esse curso ele é extremamente positivista, né? Pegando assim por linhas de pensamento. A gente é voltado extremamente para questões fisiológicas, o que melhora, o que piora, o corpo, o músculo, o osso, o pulmão, o rim, o fígado, o estômago. E essa graduação, a graduação é tão engessada nessa questão bancária de produzir profissionais para render, essa é a própria ideia capitalista, que a gente acaba esquecendo que durante esse processo de condição bancária, né, de condição de aprendizado duro, de um plano cartesiano, existem nuances que devem ser observadas. Né? Toda pessoa é ser humano. Né? Então, todo mundo tem sentimentos, todo mundo tem necessidades, todo mundo tem vontades, todo mundo tem condição de observar, além dessa questão mais engessada que a graduação traz. E isso é visto em quase todos os cursos da área da saúde. Quem tem privilégio, quem tem a possibilidade de ter cursos na área da saúde, que visem algumas outras questões, além disso, engessado mesmo, Da formação técnica, aquele negócio assim, né? tecnicista, exatamente. Pode ter certeza que tem uma visão totalmente diferente. Durante a graduação, eu senti falta disso. Né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, eu entrei no Palhaços no 5º período da minha formação, né, de fisioterapeuta. Nos primeiros períodos, vi algumas disciplinas, né, que buscavam essa questão mais humana, entre aspas, né? Saúde pública, história da fisioterapia, que não deixa de trazer algumas coisas, mas faltava algo que me fizesse ter uma visão diferenciada da saúde. Né? Observar o ser humano como um todo, né? Ali no seu eixo biopsicossocial, não apenas na questão biológica, de tá doente porque está doente e precisa daquilo para se curar. Muitas vezes vai bem além disso, né?
E sempre gostei, sempre fui meio palhaço por vida. Sempre gostei de fazer piadas, sempre gostei de sorrir, de fazer as pessoas rirem. E vendo o projeto Palhaços, mesmo sem conhecê-lo na íntegra realmente do que acontecia, me surgiu a curiosidade de perguntar a alguns colegas que eram do Palhaços. Tive o privilégio de perguntar a Germana, a Ítalo, que eu vim entrando aqui, não sei se ele continua, né, Sorrisão, a perguntar a Lau, maravilhosa, que se formou comigo, a Thalitinha, que também se formou comigo, sobre... Menina, ele tá reciclando assim o povo que veio lá de longe. Meu filho, memória de elefante, sou canceriana, a memória é boa. Eu também! Bom, aí... Nós. Parabéns pra você. Obrigado, para você também. Obrigada. E aí, durante esses processos, eles me falavam do que acontecia na oficina do riso. Assim, não falavam o que aconteciam, né? Porque é tudo uma grande surpresa e maravilhosa por sinal. Mas eles falavam da questão do autoconhecimento, da autopercepção, da apropriação de quem você é para utilizar isso no dia a dia, se conhecer, conhecer o próximo, conhecer o outro, sair da sua zona de conforto. Uso muito essa frase, viu, Al? Roubei de você, me desculpe. Usei um dia no mestrado, o professor Pedro Cruz disse, conheça essa frase. Diga, realmente é de Alvo, Aldenildo. Realmente a gente vê a questão de sair da zona de conforto, né? E tudo isso foi dito pelos meus colegas. E aí eu disse, vou tentar, por que não? Né? Tentei, consegui entrar na quarta oficina do riso, lá em 2000 e deixa quieto. Deixa eu falar. E foi uma experiência inigualável, foi uma experiência incrível. Com certeza, Lourdes. Tudo o que eu sentia assim de positivo e negativo eu consegui exteriorizar naquele momento de oficina, nos 5 dias de oficina. E eu digo isso, tudo de ruim ou de bom, porque quando a gente exterioriza, a gente consegue lidar com aquela questão, né? Então, isso é incrível, né? A partir dali eu me tornei uma pessoa mais leve, uma pessoa mais livre, uma pessoa sem tanto medo, assim, sem tanto medo que eu digo do que vão pensar, de como vão pensar, de por que vão pensar, né? Ali eu vi quem eu sou, o que importa realmente é aquilo que eu sou, pude ter a possibilidade de enxergar as outras pessoas de forma diferente, mas não diferente, né, de forma negativa, mas de uma maneira diferenciada daquilo que anteriormente eu enxergava. É tanto que eu escrevi um capítulozinho no livro do Palhaços, e Meu esse, Deus. depois lê, tá na página 293. Menina, ele decorou até a página. Vou Decorei. catar aqui enquanto tu tá falando. Eu tô escutando, vixe. Disse. E aí o título do pequeno texto é O que eu era antes de me encontrar. Porque foi o que realmente aconteceu comigo no Palhaçoito. Eu realmente me encontrei enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional, por que não dizer isso enquanto profissional? E não só apenas pelo lado palhacístico da coisa, mas por toda a questão que envolve além do ser palhaço, né? Do ser leve, do me colocar no lugar do outro, do entender o que o outro está passando, de não me priorizar em todas as situações. Então, tudo isso foi extremamente incrível. E quando eu fui visitar os cenários, nossa, lembro como hoje, antes de visitar, eu acho, Al e Janine que me perdoem, mas eu acho que a seleção da quarta oficina foi a mais complexa, para não dizer difícil, de todas. Sabe, Soneca? A gente Ah, passou mas por o quê? alguns Caiu processos. meu fone na hora que eu tava olhando. Tava tirando o negócio. Tudo bem, tudo bem. A seleção para a quinta oficina foi uma das mais complexas, porque a gente teve etapas, sabe, de aproximação com o projeto para ver se realmente dava certo ou não. Tivemos momentos excelentes de vivências, de experimentações, e ali eu tive totalmente certeza que
que tinha dado certo. A Edna é da minha oficina, né? Atrasadinha, maravilhosa. O Inclusive, nome da palhaça saudade dele é Atrasadinha? é atrasadinha. Isso porque no primeiro dia de oficina ela chegou atrasada. E você sabe que a UAMA é um atraso, né? Só que não. Eu acho que eu atrasei um pouco também. Pois deu Mas certinho. foi porque eu tava dormindo. Tudo bem, acontece. E aí, parando agora para pensar, atrasadinho e Twin aprontaram muito, muito, muito pro ano passado, né? E aí, Soneca, eu tive possibilidade de conhecer todos os cenários de prática. Né? Fui para HU, fui para o Padre Zé, fui para o Juliano Moreira, né? Fui para o Juliano Não, Moreira, Juliana, a gente tem um tempinho que a gente não pode ir pra lá. entendi. Fui para o Juliano. Sim, de todos, de todos, assim, o que mais me identificou foi o Padre Zé, que foi o que eu fiquei o maior tempo de projeto, sabe? Fiquei durante todo o tempo, assim, que eu podia, eu ia pro Padre Zé. E Padre era Zé. fantástico. E era fantástico, fantástico, porque lá são pacientes crônicos, então, na maioria das vezes, eu ia um sábado, no próximo sábado era o mesmo, no outro sábado era o mesmo, no outro sábado era o mesmo. Então, assim, a gente criava um vínculo, um laço. E o melhor de tudo, o Fafá vai concordar comigo, eles davam lanche. Ainda deu lanche! Era, Ainda deu era lanche, ainda deu lanche. biscoito com goiabada e suco de caju, às vezes bolo. Teve Sempre. uma data que foi próximo do Natal, que foi pastel, coxinha. Então, Eita! a Esse eu gente não era, cheguei, não. Eu só ganhei biscoito com goiabada e suco de caju. a gente era muito bem recebido lá, muito bem recebido mesmo. Parando para pensar, teve um dia que ninguém foi pro campo, só fui eu. E aí eu fiquei, eu atuo, não atuo, eu atuo, não atuo, eu atuo, não atuo. Atuei sozinho e E aí? foi um dia incrível, sabe? Abacaxi. Porque ou era abacaju ou aguaju. Eu acho que tava pra Aguail. Era aguaju. E aqui eu atuei Medonho. sozinho. E como é que foi nesse dia que tu atuou Mas sozinho? teve mais escuta. E foi tão bom. Foi tão bom. É tão bom ouvir as outras pessoas. É tão bom você entender o que as outras pessoas sentem. Né? Você não julgar o que a outra pessoa está sentindo. Isso é tão bom. Né? Isso é tão bom. E eu É aprendi verdade. com o Palhaços. Antes eu não era assim, não. Você tava falando a respeito da questão do ser. É mais ou menos respondendo a pergunta de Edna. Não foi pra mim, mas eu vou responder mais ou menos, porque vai ter a sua live também. Ó, em relação, ele tinha falado um pouco a respeito dessa questão do cuidado no início, da questão do receio, de toda a questão do contexto da doença. Aí, falando, retratando, pegando um pedaço do que Paiva falou, que eu achei bem interessante que, como a gente está fazendo cursos nos finais de semana para dar continuidade à extensão, aí um dos últimos vídeos que a gente tinha visto foi um de Pat Adams. Com certeza você deve ter visto, porque, porque detalhes a gente deixa parar, né? Mas, enfim, você viu. É, aí, em relação ao que Pat Adams diz, muita gente, tipo, se vestir e fazer atuação e ir embora como se não tivesse feito nada. E aí, você está fazendo justamente o que ele retrata nesse documentário, sobre essa entrevista. Porque ele fala sobre você ser, a qualquer momento, independente de ser palhaço, independente de ser criança colorida, porque para mim somos crianças coloridas. Isso, Nós somos isso. E aí é palhaços. bom você É falar. rinite atacada, como diz Tiquinho. E é bom você falar isso, Soneca, porque não é nesse não, é no outro, esse é o dial.
Poxa, a outra não tive, não. Espera ainda que eu vou pegar. Chateada. Espera ainda. Pega, 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 pega. Vai ter uma presente abundante especial. Ah, isso aí eu não ganhei, não. Eu tava dormindo no dia. Ah, eu sei qual é, eu sei. Eu tava dormindo. Aí eu não fui para o lançamento pegar o meu. Eu gostei. Olha, ele decorou a página. Eu já tava caçando aqui na página 293. Mas isso aqui nem vai até Página 293, 272. 295. Página 200. Brincadeira. E é importante você Menino, tem falar até isso, Soneca, autógrafo que chique. porque algo que eu sempre. Algo que eu achei sempre. Eu sempre achei muito peculiar e particular no Palhaços. Não é apenas eu vou, faço o que eu tenho que fazer e vou embora. Não. Não. A gente vai e está realmente lá e tira das experiências de lá, leva para si e tira das suas experiências e leva pro outro. Então, agora cuidado para não botar na boca. Então, Não, tem estafilococos. é verdade, no mínimo. Principalmente no meu caso. No meu caso, no mínimo a KPC. Não, você não pode, não pode, não pode. Na verdade, ninguém pode, né? Parem de comer catota, minha gente. Foi, eu dormi, perdi. E aí, né, assim, o Acontece. palhaço sempre trouxe esse a mais que eu enxergava, sabe? Esse cuidado de nos preparar para ir para o campo de estágio, não, perdão, no campo de atuação. A gente está lá, observar o meio como um todo e trazer do nosso meio o meio do paciente e trazer do meio daquela pessoa que está ali o nosso meio. E eu sempre brinquei, né, dizendo que algumas vezes a gente leva os momentos para aquela pessoa que está em momento de vulnerabilidade e, ou besta, soneca. Oh, Cara, enfim. Só que em alguns momentos a gente observava se o paciente queria ou não estar querendo sair daquele momento, né? E a gente trazia isso de forma sempre muito legal, muito. Ah, eu só tenho boas lembranças do Palhaços. Uma coisa que eu esqueci de dizer, fui do colegiado gestor do Palhaços. uhum. Lembro como hoje a equipe era Brenda, Fafá, Will, Edna, quem mais? John Lennon, João Menino, Aragão. Jolene era viva ainda. John Lennon. E tu não sabe, John Lennon é irmão de Karl Marx. Minha gente, quanta gente famosa! Quando tu participava, era só pro pessoal de medicina ou já era aberto para o pessoal da saúde? Não, quando eu Como é que participei. era? Eita, tinha Kelly também, bem lembrado. Quando eu participei, minha oficina foi multidisciplinar, né? Digamos assim, multidisciplinar. Pôde participar todo mundo da área da saúde. Então, tinha eu da fisioterapia, tinha pessoas de medicina, tinha pessoas de TO, terapia ocupacional, tinha pessoas de fono, tinha pessoas de enfermagem, tinha pessoas de psicologia, tinha pessoas de serviço social. Então, abriu assim, um leque além do pessoal da medicina, né? E eu fico muito feliz Entendi. que tenha feito isso, porque o processo de cuidado não é feito apenas com profissional médico. Né? O processo de cuidado é feito por todo mundo que lida com pessoas, independente de ser prestando assistência à saúde ou de outra forma. Anos depois, abriu, expandiu ainda mais. Para Foi aí que eu entrei. e aí veio gente de direito, né? Nossa amiga Kelly, maravilhosa. Dava muita risada com Kelly. Não Enfim, sei como é que é. Qual o nome da Kelly. palhacinha dela? Eita, não lembro não. Ele não lembra o nome do coleguinha.
Não lembro, mas eu lembro muito bem de Eu vou Kelly. perdoar você, porque eu também não sei não, de todos não. Perdoe. É, lembro de Kelly. Tinha pessoas de demais cursos também. Tinha gente de relações internacionais, enfim. E aí, já aproveitando para falar, assim, né, já pegando essa questão do Palhaçuis, o que trouxe para mim, eu viajei o Brasil inteiro pelo Palhaçuis. Brincadeira, não foi o Brasil inteiro, não, foram só 2 lugares, né? Mas eu tive. Tá bom Aí, demais. Conta como o Brasil todo. conta, Passou por cima. passei por baixo também pela terra. Tive a Ai, imensa, passou por cima e por baixo. Tá bom tive demais. a imensa satisfação de ir pro Rio de Janeiro, tudo custeado pelo Palhaçuis. Participei de um evento fantástico chamado de Ocupanise, que é, enfim, um evento incrível. Mudou minha vida Uhum. também, principalmente voltado a pacientes de saúde mental. Então, isso foi bem legal. Hoje eu não enxergo pessoas é, com, com necessidades mentais, né, com pacientes mentais, da mesma forma que eu enxergava antes do Ocupanise. Então, foi bem marcante para mim. Fui para a Bahia, Foi pra Bahia, tá, tá, viagem maravilhosa. Fomos de ônibus. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Foi Aí, já passou por cima do Nordeste. Ó, já passou por foi pro Rio de Pernambuco, Janeiro e para passou por Bahia. Sergipe, Alagoas, tá? Mas Passou pra chegar na Bahia. tiveram extensionistas que tiveram possibilidade de ir para outros estados também. Edna, por exemplo, foi para Minas. Silmara Brabuleta também. Teve gente que foi para Cuiabá para participar de congresso. Então, o Palhaços por veja um projeto onde a gente tem que cumprir ali a extensão, né, a extensão universitária, que é um dos pilares. Foi não, Al, não foi nem para Cubatão. Não, pra Cubatão, não. E lá eu nem tinha furiquinho. Piada interna, piada interna, piada interna. Então, assim, E o foi da palhaço minha oficina, viu? Foi da minha foi, oficina. foi antes, eu nem comento essa história de furiquinhos, lá no Juliano Moreira. Enfim, Ah, ó, teve uma na nona oficina também. Teve uma na nona oficina. e é importante, né, frisar que o Palhaços, além de ser um projeto de extensão maravilhoso, que aproxima para além dos muros da universidade, que aproxima a sociedade com a graduação, né, com os alunos, ele também proporciona. Obrigada, CCOF. Obrigado, Tifófilis 2019. Consegui entender, não é isso aí mesmo. Então, o Palhaços ele também tem essa vertente. Tem publicações pelo Palhaços, tem publicação de anal, tem publicação de resumo expandido, tem publicação de livro. Não é apenas a extensão. Né? O Palhaços também traz essa possibilidade de nos apresentar coisas diferentes, né? Além da extensão. E eu fui, realmente, eu digo que eu aproveitei tudo que o Palhaços podia me proporcionar durante o tempo que eu passei enquanto extensionista, enquanto colegiado gestor, enquanto membro, enquanto palhaço cuidador. Né? E eu volto a dizer, sou extremamente privilegiado por ser palhaço cuidador, né? Por andar com o tioim Sim, sim. debaixo do meu sovaco o tempo todo. Chuchu Fly. Chuchu Fly. Eu gostei desse nome. Gostei, gostei. Gostasse, é bem Gostei. exótico. Meu irmãozinho de nariz. Meu irmãozinho de nariz. Eu achei super Vou falar. interessante, Paiva. Oi. Uhum. Não, pode falar, depois eu peço. Ah, tá. É... Eita, olha, a Camila tá querendo um EDPC de TBT. Eita, 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 eita. Só com os formados, né? Já tô com a roupa de ir, meu nome é pronto. Ó, só para dar ênfase, assim, a parte mais interessante foi saber a respeito do Joel. Obrigado, Joel. Se tiver Obrigado, meu. aí um tempinho livre, só colar na gente por aí, que a Segue gente o aí palhaço. para não. Vamos ficar Segue nós famosinho. aí do Palhaços. Top Ó, Jampa. Bem Pop Jampa. Convida pros coleguinhas. Hoje a gente combina aí, a gente fala com Alves e Camila. Ó,
o que a gente estava falando a respeito da doença, foi interessante saber como você conseguiu viver dentro desse cenário, como você passa o que você aprendeu dentro do Palhaçus, não só como universitário, como profissional, ver que estão interligadas essas coisas. E assim, eu acho que é bem interessante também como nós não podemos atuar diretamente com as pessoas, ajudar nossos familiares. É, assim que a gente entrou de quarentena, teve um movimento de AL que colocou a bandeira negra para representar o luto. Eu acho que assim é bem interessante como a gente não tem como atuar diretamente dentro do hospital para os que não estão estagiando, atuando como profissional, a gente passar como ser veículo. Por exemplo, eu sei o que é para fazer para me manter longe da doença, aí eu vou e conto para um, para o segundo. Sim, sim, faltam 4 minutos, eu estou contando. Lembra que eu cronometrava o tempo? Não se preocupe. É, acho que assim, só pra gente lembrar de tipo falar para todas as pessoas, dos nossos familiares, manda uma mensagenzinha, compartilha, que assim, para que todo mundo saiba o que é Mano, necessário. Sim, vai ser salva, não se preocupe. mano, sim. É que eu tô tentando responder e falar ao mesmo tempo. Aí dá um nó na minha cabecinha. Bom, Soneca. Aí eu acho que assim, é, só para deixar para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que passaram, que eu vi um bocado de gente conhecida assistindo aí, de falar para os seus conhecidos e espalhar o conhecimento, não só por conta do Palhaçus, mas como humano. Pronto. Algo mais para O que eu falar, posso falar? Paiva? Sim, quero falar, só isso. Ó. É, assim que começou a pandemia, que eu, infelizmente, presenciei muita morte, eu comecei a me desconcentrar e ficar triste mesmo como como profissional de saúde, como fisioterapeuta. Durante esse processo, eu vou falar a vocês, porque, enfim, não é muito segredo para ninguém, quem estava próximo a mim sabia disso. Durante o fervor mesmo da pandemia, eu pensei em desistir da minha profissão, que é a coisa que eu mais amo na minha vida. Quem me conhece sabe que eu amo ser fisioterapeuta, que eu amo prestar assistência, que eu amo estar lá com o paciente, que eu amo tirar o paciente da cama para caminhar, enfim, amo fazer meu trabalho. Mas Mas não se por ver, preocupe que a família Palhaçus conta com você sempre que você precisar, certo? eu sei disso, eu sei disso. A gente ama Pensei em tu. desistir da minha profissão, tudo que acontecia. E em meio a isso tudo, eu encontrei um familiar de um paciente que fez: pai, você é diferenciado. Você não é apenas fisioterapeuta, você é amor, você é luz, você traz tudo isso durante seus atendimentos. Então, sim, deixa essa pandemia de lado e veja o que você é e o que você representa para as outras pessoas. E eu passei a refletir, né? Soneca, uma coisa que eu tenho para mim é que eu sou um profissional da saúde, eu sou um profissional da vida. Eu A não, gente não, ama os profissionais de saúde. Love eu não you. Você tem um fui, eu não, minuto. ai meu Deus, eu não fui instruído para ver muita morte e eu acabei vendo. Isso foi extremamente, Pronto, mas aí não se preocupe que vai passar. Já já a gente tem a cura e a isso foi, vacina. me deixou desolado, né? E aí a gente, como mensagem, amém, amém. E aí só realmente Amém! Com isso a gente para as encerra, né? pessoas terem Porque não vai dar tempo. consciência que o momento pede cuidados específicos. Ai, meu Um beijo! Ela encerra sozinha? Deus, palhaços! Teremos a parte 2. Estamos com você. Obrigado. Um bem vocês, tudinho. Quero, amo vocês.